Você está ouvindo o Sem Foco. Não sei nem se é um podcast. Só sei que não tem foco. Rock-on, galera, aqui é Pris Guerreiro, tudo bom com vocês? É o seguinte, esse Sem Foco quase não existiu. Por quê? No dia da gravação, nós tivemos muitos problemas com o site que a gente estava usando para gravar os 3 áudios. Ele simplesmente não gravou o áudio da convidada, que seria o áudio mais importante. Por sorte, eu e a Tati, a gente gravou cada uma a nossa cópia de segurança. E a da Tati foi a que ficou menos ruim. A minha, horrível, porque o áudio da Tati, principalmente o áudio da convidada, estavam deteriorados. Já na cópia da Tati, o áudio dela e o áudio da convidada estavam muito bons. E o meu áudio estava ruim. Mas ruim mesmo, gente. Ruim demais. Só que era um ruim que dava pra consertar e deixar menos ruim. Vocês estão entendendo? Então eu optei por usar o áudio da Tati, fiz todas as modificações que estavam ao meu alcance de conhecimento, ajustei o meu volume de áudio, só que tem hora que não tem como eu ajustar, porque ia ficar muito ruído, muito chiado. Então, às vezes o meu áudio vai ficar baixinho, vai ficar alto. Mas foi o que deu pra fazer dessa vez, pessoal. Desculpem mesmo. O Sem Foco, ele é uma produção caseira, quem edita só eu. Tive alguns problemas com a máquina também esses dias e várias outras coisas foram surgindo, também por isso que atrasou sair esse Sem Foco, mas a conversa tá tão legal, tá tão divertida, a nossa convidada é tão maravilhosa que, na boa, vocês não vão nem perceber que o meu áudio tá ruim, especialmente porque eu falo pouco. Nesse Sem Foco, a Tati deu um show, ela é muito boa como entrevistadora, gente, vocês vão ver isso, desculpem o spoiler, mas é que eu tava ouvindo, editando e eu tava me divertindo tanto, eu tava rindo, foi maravilhoso. Então assim, eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam com esse programa, assim como eu me diverti gravando e editando pra vocês, do melhor jeito que eu pude. Tá bom? E graças a Tati, a gente tem um áudio com uma qualidade mínima, tá? Brigadão, viu, Tati? Você é show de bola. Obrigada também à nossa convidada, que nos brindou com histórias muito legais e divertidas. E a você, ouvinte, que com certeza vai curtir esse programa, apesar dele ter ficado aí com 1h30. O programa deu quase 2 Gustavos de duração. A unidade de medida do Sem Foco. Chega de falar agora, né, gente? Já enrolei vocês demais nesses recadinhos. Bora pro programa. Tá muito divertido. Dá o play aí. Ah, você já tá com play, né? Deixa que eu dou o play. 3, 2, 1... Rock-on, galera, aqui Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto, uma noite agradável aqui em São Paulo, clima ameno, um pouco de chuva, os cachorros latindo, gato miando, mas vamos que vamos, que ainda é fevereiro, não tem carnaval, que pena. Eu tô chateada realmente com não ter carnaval, porque era a única folga da empresa que a gente não precisava compensar, e não ter folga é muito cansativo, gente, de verdade. Aquele povo que ficava no LinkedIn falando assim, ai, se todo mundo trabalhasse no carnaval, o Brasil ia ser mais produtivo. Ó, estamos perdendo quase 5 bilhões de reais sem o carnaval. 5 bilhões é muito dinheiro para muita gente, tá? Especialmente pessoas das camadas mais pobres. Mas enfim, chega de delongas, deixa eu chamar ela aqui, a Godzilla trevosa lá diretamente do Rio Grande do Sul, Tati Chad. E aí, galera? Sempre muito animada para esse início de podcast aí. Tô vendo, né? Sempre animadíssima. E hoje nós temos uma convidada, não é? Temos uma convidada super especial. Adoro quando a gente tem convidado. A nossa convidada vem diretamente de São Paulo também. Olha que maravilha! Da terra das tocas. É a queridíssima Kathleen. Nossa, que apresentação sensacional, gente. Boa noite. Uma noite de chuva. Graças a Deus a minha casa é um recanto quentinho, super agradável. Que bom. Maravilhoso. Kathleen, conta pro ouvinte do Sem Foco quem é você, o que você faz, onde anda, como te encontrar. Aqui não é o Globo Repórter, mas... Opa! Pra quem não me conhece, eu sou a Kathleen, o pessoal fala Cat, é mais fácil, né? Também não ligo, fiquem à vontade. Sou profissional de educação física,
atualmente atuando como personal, atuo também com terceira idade, dou aulas de capoeira, agora também aulas de esgrima. Quem quiser me encontrar em rede social, fiquem à vontade, eu estou como personal_KO no Instagram e agora também no Twitter. Não tenho muito o que dizer, gente, eu acho que tem o arroba, é lógico, né? É o mesmo do Insta? É o mesmo do Insta? Igualzinho? O Twitter? É. Não, o Twitter, o meu nome tá como personal, se eu não me engano. Mas o usuário, se o pessoal for me procurar pelo arroba, vai ter que colocar lá Queen_KO. Ah. Olha só. Depois a gente coloca link no post. Beleza. Então você tá fazendo aulas via internet para quem estiver interessado, certo? Pode te contratar. Vamos se exercitar, gente. Agenda um horário, especialmente terceira idade, que eu vejo lá nos posts, as senhorinhas lá com uma baita de uma energia. Tem umas velhinhas de ferro ali que eu não encarava não, gente. Não, tem umas senhorinhas que dão de 10-0 e muita novinha aí, hein, gente? Cuidado. Então aí, pessoal, se você tá aí parado em casa, tá chateado que não pode mais ir na academia, agora a academia vai! Academia, nossa, parece um carioca falando. Academia vai até você! Vai até você online. Você chama a Kathleen, ela faz um precinho legal aí pra você se exercitar, fazer com a tua mãe, com a tua tia, com o teu filho, com a tua filha, com o teu irmão, com o teu marido, com o teu namorado, com quem você quiser, com o teu parceiro, seu amigo de gamão, sei lá. Aí conversa com a Kathleen, eu vou deixar o link no post pra vocês entrarem em contato, tá bom? Mas assim, a Kat veio hoje não só fazer propaganda, né? Porque propaganda é legal também, a gente curte. A gente vai fazer de novo, tá? Eu só avisando aí, ouvintes, vocês não vão escapar disso. Mas a Kat veio para trazer histórias aí de academia, da área profissional dela. Conta aí pra gente. Tem bastante coisa que dá pra se falar, né? O ambiente academia, né? Ele dá muitas oportunidades, vamos dizer assim, de vivências, né? Então a gente se depara com todos os tipos de pessoas, todos os tipos de situações, constrangedoras, engraçadas, enfim. Mas assim, o ambiente academia, eu entrei, é lógico, né? Que por conta da minha área, ela acaba sendo muito atrativa e muito fácil de ser encontrada. Mas eu nunca fui uma marombeira mesmo, né? Eu sempre pensei na formação, no objetivo saúde. Só que não tem como você fugir da academia, então eu tive que entrar nesse mundo academia, né? Mundo maromba. E aí, bora! O mundo maromba. E o mundo maromba, ele é um desafio, viu, gente? Principalmente para nós, porque assim, o profissional, se ele não for no mínimo... É lógico, se você for bombado, maravilhoso pra você. Mas se você não for, você no mínimo tem que ser uma pessoa, vamos dizer assim, magra, né? Com perfil esguio, aquela coisa toda. Senão você não é bem aceito, nem mesmo como profissional. Então, tá aí uma curiosidade. Então tá aí uma curiosidade, assim, tem muitas pessoas que se formam na minha área, só que se essa pessoa tem uma dificuldade de conseguir esse perfil físico, ela também tem dificuldade de atuar na área. Isso é uma coisinha aí bem chata, né? Cara, olha só, tô espantada. Preconceito corporal no meio. Exatamente. Quem tipo, por diria, exemplo, eu tirei férias. Ninguém iria imaginar. É tipo eu tirar férias na praia, de repente eu resolvi tomar um sol lá, deitadinha na minha toalha e tudo mais. E aí passa um indivíduo, ou até mesmo um conhecido, e aquele indivíduo ele fala que na verdade eu deveria estar correndo na praia e não deitado tomando sol, porque eu sou profissional de educação física. Então é que nem o Twitter, né? Porque no Twitter você também você não pode falar assim, gente, comi um bolo tão gostoso, e aí a pessoa vem e fala pra você devia ter comido pudim. Pudim de whey, né? Pudim de whey. Exatamente. Pelo amor. Já escutei isso, hein, gente? Pudim de whey. Que horror. Deve ser muito ruim. Não, pudim de aveia, né? Whey não é aveia? Não, o whey não. O whey ele é uma proteína feita do soro do leite. Do soro do leite, Cara, não é nem vegetal aquilo, então. Não, tem vegetal, tem feito da ervilha,
do arroz e da soja. Se eu não me engano. Nossa, então peraí. Então o whey é tipo cigarro. Tem um monte de substância dentro, assim, que você não sabe, faz nem ideia. Não, é proteína isolada, na verdade. O whey é a marca, né? O whey é a marca. Eu falo whey, o whey é marca, na verdade, né? Eu falo whey chama mais é comum. É um complemento alimentar, na verdade, né? É um suplemento alimentar que tem o objetivo de aumentar a sua ingestão proteica. Esse é o objetivo do whey, que a gente tanto fala, né? Tem vários tipos de whey. Tem o isolado, que ela falou, tem o concentrado, o hidrolisado, tem vários tipos, que é o que determina a velocidade de absorção no organismo. Olha só, vivendo e aprendendo. Pra mim, o whey era aveia, gente. Eu jurava que era aveia. Sério? Olha que louco. Essa é a primeira vez que eu escuto isso. Eu também. Desculpa, gente. Olha na embalagem. Não tem uma vaquinha na embalagem. Tem sempre uns grãozinhos assim que parece aveia. É que tem umas embalagens que tu mistura. Tem uns negócios de whey que tu mistura. Normalmente, alguns que eles comem com aveia, banana, etc. Então eles tocam tudo no liquidificador. Não sou tão viajada assim. Sim, não é viajado, mas não é aveia. É misturado com aveia. Tá bom. Bom, tirando a parte do whey aí, o que mais que tem, Cat? Eu falo Tati, eu vou trocar Tati por Cat e o tempo tendo nesse Sem-Foco, gente. Tem uma certa semelhança ao som, né? Som Cat, Tati é Titi. Bom, vamos lá, me ajudem aí também. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Tem. Uma questão inusitada? Tem, deixa eu ver. Os maromba, eu sei. Os maromba, eles são os caras que peidam mais fedido, cara. Porque o whey dá uns peidos muito fedidos. E me diz se isso é verdade ou não. Eu tenho certeza que é. Na verdade, não é exatamente o whey. É que além do whey, a maioria deles come muita proteína além do whey, né? Então come muito frango, muito ovo. E a proteína, quando a gente ingere muita proteína, a gente tem esse efeito colateral. A gente acaba produzindo um substrato que é a amônia. E aí essa amônia tem que ser eliminada. E aí isso que gera esse odor horrível. Então, quem come proteína demais, gente, infelizmente, tem esses gases aí que, olha, cuidado. Um balão, vira um balão. Balão de gás hidrogênio. Vira? Não. Vira mesmo. É um ser em combustão. Eu não chamaria de balão, não. Eu chamaria de uma bomba prestes a explodir. Se apertou a barriga, o cara fuom. É o músculo de peido, né, cara? Aperta ali, sai as pregas. Qual que foi a coisa mais, assim, inusitada nesse estilo, assim, que já aconteceu na academia? Tipo, tu tá lá, assim, tipo, porra, eu tenho que ir no banheiro, dá um minutinho, prof. Na verdade, acho que um pouquinho pior. Eu já tive situação, assim, do aluno, é lógico, pedir licença pra ir no banheiro e ir correndo, mas eu já tive pessoas que, por exemplo, que queria ir no banheiro, não falou, ficou segurando, e aí, quem treina para ganhar massa muscular tem que trabalhar com muita carga, né? Tem que trabalhar com muito peso. Então, o cara foi fazer um exercício com muito peso sobre os ombros, e aí, na hora que ele agachou, ele não conseguiu segurar. Meu Deus, a cueca borrada. O mais inusitado. Caramba. Não pôde nem terminar o treino, né? Porque depois dessa... Coitado. Ele não voltou mais na academia. Né? Eu não voltaria. Não. Ele ficou um bom tempo sumido. Ninguém vai esquecer o cagão da academia. Não dá. Né? Nossa. Com certeza vai ser um pouquinho difícil. É melhor voltar assim já no próximo treino. E aí, gente, desculpa, foi mal, caguei, sabe? Tipo, já zoou aquela zoada. Né? Tô dessas, assim. É verdade. Eu sou de muito rir das minhas coisas, assim, que eu faço muita besteira, sabe? Então eu sou muito de zoar comigo mesmo, porque não dá de ficar sério. Uma situação dessa, o que tu vai fazer? Uma coisa inusitada também, que eu acho interessante comentar, foi uma academia onde eu trabalhei, onde nós só atendíamos mulheres. E nós tínhamos um determinado horário que tinha muitas idosas, né? Foi daí até que surgiu um certo interesse da minha parte de fazer um projeto voltado para essa faixa etária. Eu tinha uma senhora lá que eu atendia,
A famosa Dona Teresa, quem já foi meu aluno, em algum momento eu falei da Dona Teresa. A Dona Teresa ela tinha, né? Porque agora ela deve estar mais velha já. 85 anos, quando eu estava atendendo ela. Muito assim, visivelmente delicada, já magrinha, sabe? Então você olhava pra ela e tinha aquela imagem de senhora frágil. Mas a Dona Teresa era terrível, porque ela fazia tudo que você pedia. Ela era marrenta, então, por exemplo, se ela tinha que fazer um exercício deitada no chão, quando ela levantava, ela podia demorar meia hora, mas ela não queria ajuda. E se você fosse ajudar ela metia o tapa. Dona Teresa era terrível. Eu fiquei com ela cerca de 1 ano e meio. Quando eu saí de lá, a Dona Teresa fazia a prancha ventral, sabe aquela posição chata de ficar lá no chão, apoiada sobre os braços? Dona Teresa ficava 2 minutos na prancha. 2 minutos. Eu ainda não tenho um aluno que fica 2 minutos na prancha, gente. Eu não consigo ficar nem 30 segundos. 2 minutos. Eu não conseguia nem deitar no chão. Tipo, pra fazer aquelas medições que a gente tinha que fazer. Eu sofria pra caramba. Pô, tem que sentar mesmo no chão, me ajuda. Pra mim era uma vergonha. Dona Teresa, velhinha de aço. Como eu te invejo. Projeto Dona Teresa aí. Projeto Verão, Projeto Dona Teresa, gente. Nossa, ela participava de competição, você sabe? Não, ela só... Aquele era tipo assim, o treino semanal dela. Ela ia todos os dias, nunca faltava. Mas ela não tinha nenhuma outra atividade física fora da academia. Caramba! Mas era muito dedicada, muito dedicada. E ela, a história de vida dela, alguma coisa assim, teve alguma coisa assim? Tipo, foi atleta ou algo assim? Ou ela simplesmente foi uma pessoa comum e viveu até os 85 anos e aí fazia só uma semana lá de academia? Ela é descendente de japonesa, né? Tá explicado. Então ela teve uma boa prática escolar, mas fora da escola ela não teve nenhuma outra prática esportiva nem nada do tipo. Mas durante a adolescência, a infância dela, ela foi uma pessoa muito ativa, né? Isso, querendo ou não, contribui, né? Facilita muito. Então ela tinha uma memória muscular sensacional. E para a idade dela, você ter um avanço desse, e rápido, gente, porque, 1 ano e meio, para tudo que ela fazia... era... Eu, como profissional, eu falo, Dona Teresa é um fenômeno. Tinha que ir para as Olimpíadas da terceira idade, hein? Olimpíada Sênior. Espero chegar aos 85 ser como a Dona Teresa. A Dona Terê. É a velhinha de aço. Muito legal ela. Teve alguma situação, assim, de aluno brigando com outro aluno por conta de equipamento, assim? Você já presenciou? Já. Já. Conta aí. Horário noturno, gente, acho que praticamente todas as academias em São Paulo ou até em outros lugares são muito cheias, né? Porque é o horário que o pessoal chega do trabalho e vai direto pro treino, então tem muitas pessoas. E aí, o que acontece? A mulherada, a grande maioria, tem uma preocupação muito grande com membros inferiores, então quer treinar a perna. E os caras querem treinar membro superior, quer treinar braço, peito, costas. E aí, esse horário aí, rola uma aglomeração que é terrível, terrível. Aí, tem algumas pessoas que não largam o celular. Então, a pessoa sobe na máquina, ou ela fica lá no celular, enrolando, e não começa a bendita da série. Ai, que ódio. Ou ela faz metade da série e para, e aí vai olhar a mensagem que ela recebeu. Nossa, isso gera um confronto tão grande. E aí, você vai sair da máquina ou não? Desocupa aí, eu também quero treinar. Nossa, aí começa. Aí a gente tá lá perto, né? Não, é porque fulano não quer desocupar a máquina. Não, mas só falta 2 séries pra mim. Ixi, vira um rolo, mais um rolo. E aí, se você não resolver aquilo ali, aí sobra pra você também, né? Então você tem que botar ordem no barraco, senão o negócio não vai. Caramba. Nossa, mas eu detesto esse tipo de gente de academia que vai pra academia pra ficar nas redes sociais ou ficar postando selfie, não sei o quê, e não larga o celular, cara. Eu quase nem olho meu celular quando estou na academia. Tipo assim, eu simplesmente ligo a música e deixo.
Que raiva, cara. Eu lembro de uns tipos assim, eu ia fazendo meus exercícios, eu levava o celular, mas eu ficava ouvindo podcast, ficava ouvindo música, né? Aí eu ia fazendo meus exercícios, chegava sempre no último, o carinha tava lá, né? Eu não lembro o nome dele, espero que ele esteja bem. Mas ele era de boa, pelo menos. Ele, não, você quer usar? Tudo bem, eu saio. E aí ele saía, tipo, ficava lá no canto mexendo no celularzinho e tal. Era. Né? Pelo menos ali era tranquilo. Assim, não tinha brigas. Mas pelo menos ele entendia que alguém queria utilizar, né? E aí ele saía e deixava, né? Que eu acho que é o mais sensato a se fazer, né? Já que você tá lá com o celular na mão. Né? Pois é, né? Não é sensatez. Sensatez não é a coisa do ser humano, né? Especialmente o brasileiro. Não é o forte. Se fosse o forte, nós não estaríamos confinadas ainda em nossos casos. Com uma variante brasileira, uma inglesa, uma sei lá da onde mais, sabe? Porque já estaria todo mundo nível Nova Zelândia. Só lá as pessoas são conscientes. Eu acho que a humanidade só deu certo. A humanidade só deu certo para aqueles lados ali. Eu te perguntar antes que tu comentou da velhinha ali, da senhora Dona Teresa, que existe nesse estudo que tu faz, assim, de algum tipo de pessoas idosas ou estilo de como é que fala? Etnia, isso. De etnia ou de cultura, assim, que seja mais fácil de ganhar massa magra ou mais fácil de perder. Ou, esse estilo de pessoa que leva esse estilo de vida, que, né, é uma senhora idosa, mas que ela não se movimenta, mas é mais fácil dela ir pra academia e não ficar atrofiada, etc. Existe algum nesses... Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Entendi. Peraí, Kathleen, traduz a pergunta primeiro. E depois você dá a resposta. Porque ela me perguntou se existe algum estudo, alguma coisa do tipo, que mostre que existe uma diferença entre uma etnia e outra, por exemplo, para prática, para ganho de massa muscular, se isso facilita, vamos dizer assim, mais para um do que para o outro. Olha, isso daí é uma coisa que não foi provado cientificamente. Tinha alguns estudos que mostravam que algumas etnias tinham mais facilidade para alguns tipos de modalidades. Mas depois, com o tempo, foram aparecendo outros estudos que foram derrubando esses primeiros, entendeu? Então, hoje não existe uma coisa específica que diga que uma etnia tenha mais vantagem sobre a outra em algum tipo de modalidade ou treino. O que a gente sabe é que existe uma diferença biológica entre cada um de nós, que a gente fala que tem o endomorfo, o ectomorfo, que é justamente a diferença fisiológica do ser humano. Sim. Então tem aquela pessoa que tem mais facilidade de desenvolver massa magra, então ela consegue ganhar uma maior proporção de massa muscular. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de perder peso, né? Então o metabolismo dela é mais lento, ela tem uma grande dificuldade de queimar gordura. E tem aquelas pessoas que são super magrinhas, e tem dificuldade em engordar, e comem igual uma draga e não engorda. Que raiva delas. Né? Eu tenho um marido aqui que é assim. Né? Então, a gente sabe que existe essa diferença biológica, mas essa diferença, ela pode não influenciar tanto assim na prática. Por quê? Porque, por exemplo, o que define se você vai ter sucesso na vida adulta, por exemplo, é o quanto você praticou na infância. Então, se você teve uma vida ativa na infância, provavelmente quando você chegar à fase adulta, você vai ter um sucesso maior quando você for praticar outras modalidades. Que nem uma criança que só joga futebol, quando ela tiver adulta, se ela quiser jogar vôlei, ela vai ter uma dificuldade estupenda, porque ela usou muito poucos braços, então ela não vai ter coordenação, força, ela não vai ter inúmeras coisas que ela precisaria ter para executar a tarefa do vôlei. E isso também serve para o ganho de massa muscular. Então, por exemplo, se eu corro muito a minha infância, eu já tenho pernas bem desenvolvidas.
Quando eu for pra academia, eu vou treinar braço e vou treinar perna, vou treinar o corpo inteiro. Talvez eu não veja um resultado tão grande nas pernas. Por quê? Porque eu já treinei as pernas a minha vida toda. Então elas vão evoluir, mas eu não vou ver tanto assim essa diferença. Mas quando eu começar a treinar braço, aí eu vou ver uma evolução enorme. Nossa, entendeu? olha só. Mas por quê? Porque eu nunca treinei braços na vida. Então agora que eu comecei a dar o estímulo, agora eles vão começar a evoluir. Aí você começa a perceber uma diferença muito grande entre os dois, mas é justamente por conta do quanto você estimulou aquilo, né? Eu tive sorte que eu fui uma criança muito maluca, assim, então eu fiz de tudo na minha vida. Eu fiz jazz, eu fiz balé, eu fiz kung fu, capoeira, eu fiz um monte de coisa. Ah, legal. Até os meus 18, mais ou menos, eu era bem ativa, assim. Aí depois que eu entrei na faculdade, a vida só degringolou. A faculdade acaba com a vida da gente. Faculdade acaba com a vida da gente. A gente entra na faculdade, muita coisa muda mesmo. A culpa são daqueles salgados que tem na lanchonete da faculdade. Aquilo lá Ai, que raiva. Aquilo é a morte. Aquilo não presta. Porque, não, a própria estrutura da faculdade que te leva pra isso. Porque é verdade. Você sai de uma aula pra entrar em outra, aí você tem um intervalo de 15 minutos. Você tem que escolher entre comer alguma coisa, que normalmente não vai ser saudável, ou ir ao banheiro, ou fazer as duas coisas, que eu já vi gente fazendo as duas coisas. Olha, eu não sei se isso se aplica a todos os campos, né? Mas aonde eu estudei, como eu estudava de manhã, eu chegava na porta da faculdade, já tinham inúmeras pessoas vendendo suco natural, lanche natural, fruta, abacaxi, banana. Nossa, que sorte. E aí, sério? Aí quando eu saía da faculdade, que já era 11 e pouco da manhã, estava quase no horário do almoço, na lanchonete vendia almoço. Então tinha salada, tinha frango, tinha... Então eu não tive esse problema. Mas a sua faculdade era especializada em educação física ou tinha outros cursos? O campus onde eu estudei era só de educação física. O campus inteiro. Então por isso que abacaxi picado, coisa saudável, né? Vou te falar o que tinha na porta da Federal, tá? Numa porta tinha milho cozido, que vamos considerar a opção mais saudável, que era milho cozido com margarina, e na outra porta era aquele dogão prensado. Sim. Com tudo dentro, purê, que era um bololô enorme, assim, e prensado. E dentro da Federal tinha uma cantina, que por muito tempo era melhor não passar por lá. Nossa. Que tinha esquibe, coxinha, essas porcariadas todas, assim. Então é difícil se alimentar bem. Quando eu saía do trabalho, sobrava um tempinho, eu comia no shopping, então aí eu variava bastante. Então comia melhor, ou então às vezes tomava suco, às vezes era um lanche mesmo, ou às vezes não dava tempo de nada, porque você tinha prova, você só queria estudar, sabe? Tinha que estudar e acabou. Só que no meu campus tinha informática, engenharia, mecânica, né? Biologia, turismo. Tinha outro curso lá, elétrica também. Não, o meu era das sociais, né? Então, as ciências sociais a gente vive de luz, né? E Gratiluz. E assim, não, era terrível, assim, porque a gente também tinha, era o barzinho era tipo o barzinho de escola, assim, né? Só tinha porcaria, besteira, então e como eu fiz a minha faculdade, eu trabalhava de manhã e de tarde, fazia faculdade à noite, então o recreio, né, o intervalo que eu tinha, era pra comer como se fosse uma janta, então assim, eu comia um pastel lá ou qualquer coisa, eu voltava pra sala pra continuar estudando, enquanto dava tempo, e era isso aí. Eu voltava pra casa pra fazer os trabalhos pra próxima aula no outro dia. E aí dormia o tempo que a gente tem influencia muito também, né? Porque quanto menos tempo você tem pra comer, mais você opta por comer coisas que não são tão saudáveis, né? Claro. Não, que a gente não tem opção, né? E comer rápido também faz mal pra caramba, porque meio que engana teu corpo, né? Nossa, faz muito mal. Não te sacia, na verdade, né? Você precisa de tudo, aquela coisa do tá olhando a comida, sentindo o cheiro, mastigando. Todo ritual, né? E aí, como é que você faz isso em 15 minutos e ainda vai ao banheiro, gente? É desumano demais. O capitalismo, ele só ferra a gente. É isso. É isso mesmo. Falando em capitalismo, assim, é possível fazer educação física não tendo grana para pagar uma academia? Sim, sim, pô.
Na verdade, o que acontece? A única coisa que acaba sendo muito difícil de você ter acesso é, por exemplo, o ganho de massa muscular. Então, se você quer virar um maromba, você vai ter que criar você vai ter que criar alguma estratégia para preparar pesos para você utilizar, porque o ganho de massa ele é dependente da carga. Então, eu preciso de carga para gerar aumento de massa. Mas se eu quero trabalhar equilíbrio, coordenação, se eu quero trabalhar, dá para aumentar a força. Funcional, o que não dá para né? aumentar é o tamanho da musculatura, que aí nesse caso você precisa da carga. Mas dá para aumentar a força sem equipamento de academia, entendeu? Mas para você ficar, não queremos ser maromba, só queremos ficar saudáveis. É possível? Sim, Aqueles equipamentos que tem da prefeitura, eles funcionam mesmo? Dá para fazer exercício? Funcionam, sim. É que a maioria dos equipamentos que tem, né, nesses parques, né, nas praças que eles colocaram, eles trabalham muito mobilidade, trabalham muito a parte cardiovascular. O tal do funcional, né? Então, eles são muito bons, sim. Vale muito a pena utilizar. Ao contrário do que a galera pensa, você não é dependente da academia. Você pode muito bem ser saudável fora da academia também. Você tem que ser ativo. Essa é a palavra sagrada, né? Que a gente tenta utilizar. Você tem que ser ativo. É isso que a gente quer que você seja. Eu ia te perguntar antes, e a calistenia? Porque, tecnicamente, tu não tem pesos nenhum, né? Tu vai trabalhar com o peso do teu próprio corpo. Sim. Isso influencia de algum modo, assim? É diferente ou não? O treinamento funcional, ele foi muito baseado na calistenia, né? Só que o treinamento funcional, ele tenta trabalhar inúmeras capacidades que o ser humano nasce, né, com elas. Mas a calistenia, o segredo da calistenia, na verdade, é você poder ser autossuficiente. Então, por exemplo, um pacote de arroz tem 5 quilos. Às vezes você acha pesado carregar 2 sacos de arroz. São 10 quilos. Mas se você parar para pensar, se você tentar só colocar as mãos sobre uma cadeira e fazer de conta que vai sentar no chão e só tentar o peso do seu corpo, você vai notar que existe uma grande diferença. Porque o ângulo que as minhas articulações fazem para segurar um peso externo é diferente do ângulo que eu preciso fazer para segurar o meu próprio corpo. Então, o segredo da calistenia está em ser autossuficiente. Tem que ter muito controle corporal, muita consciência corporal, muita força. E ela trabalha uma coisa que é muito importante, que na fisioterapia também se trabalha muito, que é justamente isometria, que é o fato de você fazer força e manter naquela posição, né? Que a gente vê eles fazendo muito isso, né? Sobe na barra e vira, sei lá, o cara fica na horizontal, tipo, só segurando paradinho. Aqui. Exatamente. É isometria pura, mas é uma das atividades, assim, que eu particularmente gosto muito e super recomendo. O Pilates é um pouco semelhante à calistenia, porque ele também trabalha muito isso, né? Essa autossuficiência do corpo. Demais. Eu fazia pole dance, então pra mim é total isso, assim, sabe? Tipo assim, a isometria, sabe? A calistenia com o pole dance é demais. Pô, assim. Muito legal. Eu tinha começado a fazer pole dance, eu tive que parar por causa da pandemia, hein? Olha, que porcaria. Acho muito massa. Compra uma barra e faz online. Cara, eu amo. Eu gostaria muito de voltar, mas eu tenho que me disciplinar e arrumar meus horários pra fazer direitinho, porque não dá. O único problema aqui pra mim é que eu ainda não tenho espaço, né? Senão eu com certeza dava um jeito de comprar uma barra e bora virar de cabeça aqui mesmo. Tem uma barra que tu tipo assim, ela é fixa em cima, mas ela não é fixa embaixo. E aí tu usa ela, tipo, embaixo ela vai ser de pressão, e aí quando tu termina de usar ela, tu recolhe ela pra cima, tipo, ela vem com um ganchinho, assim, sabe? Daí ela fica, tipo, pra cima e não ocupa o teu espaço. Se quiser, te passo o link depois. Pô, quero sim. O nome é Gaia Poli, alguma coisa assim, Gaia Poli. É que, tipo assim, eu gosto... Sim. Eu gosto muito de pole e eu acho que é uma coisa... eu acho que todo mundo devia fazer, de verdade, porque te dá uma consciência corporal enorme, assim. De tu segurar os músculos naquela posição, porque se tu... Ele é um bom exemplo de calistenia, né? Se tu, tipo, mexer 2 graus pro lado, já é outro músculo que tu tá fazendo força. Então, é uma coisa muito... explode a cabeça, assim, quando tu consegue entender o que o teu corpo é capaz de fazer. Com um tantinho, assim, de tipo assim, sei lá, 2, 3 meses, sabe? De prática, assim, tu consegue virar de cabeça pra baixo, fazer coisas incríveis. Nossa. E tu fica assim,
caramba, eu nunca vou fazer isso. E aí, porque toda aula eu entrava, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. E aí, ao longo, né, que eu fui trabalhando, eu tirava esses eu nunca vou fazer, eu conseguia fazer. E aí eu ficava tipo, nossa, consigo fazer. É emocionante, sério. É emocionante. Com certeza. Eu gosto de aprender modalidades novas, né? Uhum. Aí agora, esse ano eu tô entrando numa nova fase, eu tinha me prometido que eu ia focar menos em lutas e fazer alguma coisa que me desafiasse, mas que também fosse um pouco mais feminino, vamos dizer assim, né? E aí eu já tinha muito comigo essa coisa de fazer o pole dance. Já faz muito tempo que eu tô com ele já na minha agenda lá, fazer o pole dance. E aí foi adiado, né? Não desisti, só foi adiado. Isso aí. Mas eu também sou do teu time aí. Eu adoro fazer lutas. Assim, ó, nossa. Eu amava fazer Kung Fu quando eu era adolescente, assim. Era a melhor coisa que tem. E eles também tinham muitos exercícios de calistenia, assim, de isometria, de tu ficar parado na mesma posição muito tempo. De tu, tipo, fazer coisas de flexibilidade, sabe? Que é algo que eu gosto bastante, assim. Eu nasci com esse dom, assim, de ser um pouco flexível, então eu gosto de trabalhar mais nesse caminho, assim, de flexibilidade e tal. Não tenho tanta força, mas a flexibilidade eu consigo me virar, assim. Caramba, nem falo de flexibilidade. Eu lembro quando eu tinha que fazer aquelas sessões era um teste, né, pra ver como é que tava. Sim. Flexibilidade pra mim era sempre Porque tu senta, né, com as perninhas esticadas e aí tu vai, tipo assim, tu vai com a mãozinha até onde tu consegue, pra né? mim não caía, era sempre triste, assim, essa parte. Assim, eu não sei, eu ficava em dúvida o que era pior, né, se era não conseguir esticar ou se era não conseguir levantar do chão sozinha. Eu já fui... Porque, assim, no ano passado, que foi quando eu tava terminando a reforma do quarto, que eu pintei as paredes, na hora de pintar o rodapé, assim, a minha maior felicidade foi que eu consegui sentar no chão e levantar sozinha. Se eu sentava, eu levantava. Aí tinha hora que eu ficava assim, olha, eu estou sentando e levantando. Porque eu não sei explicar. Mas tem uma época da nossa vida que a gente perde essa capacidade. Eu lembro quando eu era criança, até uns 13, 14 anos, assim, 16, uns 16, né, porque ainda tinha educação física no colégio, a gente sentava muito no chão. A gente sentava no chão e levantava numa boa, e depois a gente não consegue mais. Eu não sei, a gente perde, a maioria perde essa habilidade. Eu tenho isso. Habilidade humana. O trabalho também influencia muito. Eu tenho isso eu não sei se é porque eu sempre associei que é porque eu sou alta, né? Que eu tenho 1,85 de altura. Então, assim, me acocorar, né? Tipo, baixar, assim, agachar com o joelho, é muito difícil pra mim levantar de volta, sabe? Eu fico tipo, ai, que minhas costas. Mais uma vez, eu ia e ficava, tipo assim, abaixada altas horas, assim, tipo, de boas, e depois eu levantava como se nada tivesse acontecido. Hoje não dá, cara. Hoje eu fico tipo, socorro. Eu preciso daqueles andadores, sabe? De vez em quando eu vou e eu agacho, e aí eu levanto só pra... Eu penso, eu não posso perder. É pra ter certeza que vai manter, né? Não, mas a Pri evoluiu muito de quando a gente começou, lembra, Pri? No começo, existia... Na verdade, assim, eu enfrentei muita resistência do pessoal onde eu trabalhei lá, porque eu não sei se eles estavam muito acostumados, né, com a professora que trabalhava antes de mim, e eu sou mais durona, né? Assim, eu brinco, converso, só que eu sou mais durona na hora de aplicar o exercício. Então, eu gosto de propor coisas mais difíceis para os meus alunos, né? Eu sentia que era mais desafiador, assim. É tough love, cara. Eu adoro professores tough love. É o amor bruto, né? Porque eu fiquei meio... Então, eu gosto de propor coisas desafiadoras. Então, no começo, eu tive muita resistência por parte de algumas pessoas. Só que aí, devagarzinho, eu consegui conquistando o pessoal. Na e aí, o malemolência. pessoal começou a evoluir. Devagarzinho, daquele jeitinho. Bate, depois faz um carinho, né? E aí, deu certo. Porque o que acontecia é que teve uma época que trocou muito rápido de professor, quando você tá quase acostumado com um, e trocou professor. Como assim trocou? Aí você ficava meio, tem que contar toda a história de novo, oh, meu Deus. É que o trabalho da presa é muita coisa de sentado, né? Ficar sentado no cima do computador. Então, a galera que Ai, fugiu a palavra. Ai,
Sedentária, isso, obrigada. Galera que é sedentária, que nem nós, a gente sofre quando a gente para de fazer uma atividade por muito tempo e depois tem que voltar, sabe? Nossa, é uma adaptação terrível, assim, os primeiros meses eu quero morrer. Mas assim, pra mim era ruim, porque eu não queria ficar sentado o tempo todo, eu era obrigada a ficar sentada o tempo todo. Pergunta se aqui em casa eu fico sentada, eu não fico, assim, eu vario. Às vezes eu tenho dia que eu trabalho, que nem hoje, como eu fiz os corre de manhã, fui tirar sangue, aí eu voltei cansada, porque você fica dirigindo lá, primeiro, segundo, putz, eu já perdi a habilidade. Aí eu fiquei trabalhando deitada na cama, lá com o computador no colo, trabalhando. Aí às vezes eu sento aqui nesse daqui, tem a cadeira gamer, que eu acabei comprando, mas foi uma coisa para as minhas costas, sabe? Porque as cadeiras lá do serviço, elas são horríveis. E aí você não pode levantar, você não pode fazer nada de diferente, você não pode aliviar a tua cabeça, também você fica meio pirado, assim, sabe? Aqui eu vou no quintal, eu pego a gata, que queira ou não, são 6 quilos cada gata, assim, sabe? Eu tô levantando 6 quilos. Vai trabalhando, né? E com o gato. Faz um bíceps ali, um gato em cada braço. Isso aí é o Mika que fica fazendo lá, levanta o gato. Ele faz, pior que ele faz. Esses tipos de trabalho, eles são, tipo, extremamente prejudiciais, assim, tu vê que tem uma diferença entre pessoas que têm um trabalho mais ativo e pessoas que são um pouco mais sedentárias no trabalho, assim, na hora de fazer exercício. Tem muita. Geralmente as pessoas ativas, né, que tem um trabalho que exige muita movimentação, elas têm muito mais facilidade em aprender coisas novas e também melhorar habilidades, as capacidades básicas, né? Então ela melhora mais rapidamente flexibilidade, ela melhora mais rapidamente força. Porque o corpo dela já está propício a isso, né? Ela já está se movimentando. A gente só está dosando da maneira ideal o exercício para ela, né? Agora, a pessoa sedentária, o corpo dela é mais resistente à atividade, porque ele fica muito tempo na inércia. Isso dificulta muito que a pessoa se torna resistente, tanto psicologicamente, porque aí a pessoa, quando ela tem que fazer o exercício, ela já fica, ai, tô cansada, né? Tende a cansar mais rápido, o sedentário cansa muito mais rápido. Cansa ele mesmo. sente muito mais dor, a fadiga pós-exercício do sedentário é maior do que da pessoa ativa. Tô só concordando, é verdade. O processo de emagrecimento pro sedentário é mais lento, porque ele praticamente só vai ter aquele momento ali para se dispor a gastar caloria, né? A maior parte do tempo dele ele vai estar guardando, vamos dizer assim. Então tem muita diferença, assim, é gigantesca a diferença entre o sedentário e a pessoa que, querendo ou não, tem um emprego que exige essa movimentação. É uma desvantagem tanto. Então, tu quer me dizer que essas academias que fazem aqueles programas, assim, fitness, eles estão tudo errado, né? Porque eles deviam fazer o programa para cada pessoa, né? E não para, tipo, vamos todo mundo fazer esse tipo de exercício aqui agora. Esse é o ideal. Na verdade, assim, quando a gente faz, que nem tem a tal das aulas coletivas, né? Então, a gente dá uma aula coletiva, pode ser de dança, pode ser de qualquer coisa, mas vamos imaginar qualquer aula coletiva. E essa aula, ela pode ser ideal para uma pessoa sedentária, porque aí ela vai para lá, vai se movimentar, ela não vai conseguir acompanhar o professor, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Ela está tentando ser ativa. Então, uma aula coletiva, talvez ela sirva como um incentivo, né, para fazer a pessoa se tornar mais ativa, para ela se divertir durante a aula, principalmente a galera que gosta de dançar e tal. Mas se a gente for pensar num programa de exercício, cada pessoa tem que ter um programa de exercício específico. O treino, ele nunca é igual para ninguém. É por isso que é tão Priscila tinha a ficha dela, o outro aluno tinha a ficha dela, e cada um tem o seu, é totalmente diferente. É por isso que é tão importante fazer aquela tal da avaliação física no início, né? Isso, exatamente. No início principalmente e na academia, no caso, né? Exatamente. Porque na academia, muitas academias, a avaliação também é muito chula, né? Um negócio bem ameno. É só a fita, né, para tirar as medidinhas, subiu na balança e pronto, você foi avaliado, parabéns.
Mas não é bem assim que funciona. Não é mesmo. A gente precisa de muito mais informações. O ideal é antes você passar no médico e fazer os exames. Falar assim, doutor, eu quero cardio, fazer né? física. De preferência um cardio, que ele vai te passar uma série de exames para ver que exercícios você vai fazer. O meu medo era infartar no meio da aula, porque eu sabia que se eu infartasse lá no trabalho, as chances de ter socorro, além da sala de educação física, eram nulos. Que horror! Porque sabe por quê? Eu fiz o curso de primeiros socorros de brigadista com aquele povo. Eu sei do que eles não são capazes de fazer. Eu sabia onde os terrenos que eu estava pisando. Então, meu maior medo era infartar. Tanto que eu fui em cardiologista antes para ver. Posso fazer isso? O que eu não posso fazer? Tanto que quando eu chegava para cada professor, eu já falava, olha, eu tenho asma, eu tenho isso. Então, não. A ficha completa. Eu particularmente, eu gosto de pedir sempre para os meus alunos, de preferência, uma liberação médica, quer dizer, o médico te autorizou a fazer atividade. E o segundo eu tenho um problema de saúde, você vai me trazer os exames. Porque às vezes a pessoa me fala que ela tem um problema de saúde, mas ela não sabe me dizer exatamente que problema que às vezes eu preciso de mais informações. Então eu preciso que ele me traga o exame, para me poder avaliar. Porque senão a gente acaba se colocando muito em risco, né? Tem muita gente aí que gosta de esconder, né? Infelizmente tem algumas pessoas que fazem isso, né? Mas pra quê? Não, eu não entendi. Olha só, tu vai pede um personal, aí tu fala, não, eu quero ficar saudável. Aí tu vai e esconde o teu problema. Tipo assim, não faz sentido na minha cabeça. Como? A pessoa tá se matando, é isso? Não, na minha cabeça faz. A pessoa, ela não quer admitir que ela tem uma fraqueza, entendeu? Ela quer superar aquilo, que pode matá-la. E às vezes tem gente que nem sabe que tem problema. Às vezes o exame dela deu tudo certo, né? E aí a pessoa, o belo dia, ela... acontece também, realmente. A gente tem pessoas saudáveis aí que tem um ataque fulminante ou coisas do tipo, né? E aí ninguém esperava. A gente vê geralmente jogador de futebol, né? O cara é jogador de futebol profissional, ou seja, ele tá cercado de médicos e exames o tempo todo, e aí o cara tem um infarto no meio do campo e desmaia. Aí todo mundo fica olhando, o cara tá fingindo uma falta? Não, o cara tá lá morrendo. Assim. Que horror. Faz um tempo. Eu falo assim. É verdade. Acontece, gente. Acontece mesmo. Infelizmente, é uma coisa que é mais comum até do que o povo imagina, né? Porque o pessoal acha que isso daí acontece assim, de vez em nunca, mas não. Tem bastante pessoas que passam por isso. Agora, tem uma coisa que é interessante também, que vocês comentaram aí, e que eu acho interessante falar. O médico, ele libera para atividade. E ele instrui, ele fala qual é o seu problema, ele te dá uma orientação. Mas o médico não pode te dizer qual exercício você tem que fazer. Ele não tem autorização para isso. Eu falo o exercício, entendeu? Não é a especialidade dele, né? Não é a especialidade dele. A especialidade dele é diagnosticar, medicar, instruir, né? Que ele, querendo ou não, ele tem que instruir o paciente. E, no caso, a prescrição do exercício, ele só cabe ao profissional de educação física. Só que também eu acho uma coisa interessante de falar pro pessoal você tem que saber qual é o profissional que tá te atendendo. Que nem um profissional de educação física que se preze, ele tem que, no mínimo, entender um laudo médico e saber lidar com aquilo. Porque se eu tenho um paciente patológico, eu tenho que saber lidar com aquela patologia. Senão eu não tô apta a atender aquele cara, eu só posso atender pessoas saudáveis, né? Que aí acaba sendo um trabalho fácil demais, né? Porque para atender pessoas saudáveis, a gente sabe que a coisa é muito simples. Mas a maior parte da população tem algum problema de saúde. Aí é que é onde o bicho pega. E aí você também não pode pegar qualquer profissional de educação física. É bom você saber quem é que tá te atendendo. É importante. E assim, na tua área tem muito picareta, quer dizer, pessoas que falam, eu sou professor de educação física, mas nunca pisou numa faculdade, não tem um diploma, nada que certifique. Tem. Inclusive, a gente tem muito problema para conseguir até emprego em algumas academias, porque hoje em dia se dá muita preferência a estagiários, né? Só que, na verdade, às vezes aquela pessoa nem estagiário ela nem tá cursando a educação física. E aí aquela pessoa tá ali ocupando um espaço que, na verdade, poderia ser de um estagiário que precisa se preparar para o mercado de trabalho, ou de um profissional que deveria estar ali atendendo aquela população local. Isso acontece muito, é muito mais comum do que muita gente imagina. Caramba, não pode!
pode? Não pode. Não, tem muita gente... Tem um órgão pra, tipo, denunciar eles, assim, que nem a Anvisa, a Anvisa da Educação Física. O Conselho de Educação Física, o CREF tá aí para isso. Então, se você se depara com um local em que você tem pessoas que não são habilitadas a esse serviço, ele tem que ser denunciado, porque ele está botando em risco a sua saúde. Porque Exatamente. O exercício, ele é um medicamento. Eu estou dosando o exercício para melhorar a sua saúde. Se eu dou uma dosagem errada, eu também ponho em risco a sua saúde. Então, Adorei, não é qualquer pessoa que deveria estar ali. Também, o exercício é um medicamento. Vai ser até o subtítulo desse Sem Foco. O exercício é um medicamento. Ó. De prevenção ainda por cima, né? Exatamente. Não, mas eu tava, olha, pode falar. Não, a gente que é leigo, como que a gente descobre quando o cara não tem formação? Só perguntando mesmo, explorando, fazendo uma engenharia social? Olha, dá um migué nele. Eu não vejo outro jeito. Eu aconselho o quê? Principalmente para alguns colegas, eu costumo instruir o seguinte: se você tem um problema de saúde, estuda sobre o seu problema de saúde. Tem inúmeros sites, você pode entrar tanto no site da OMS, tem alguns sites muito famosos, tem a UOL, tem algumas reportagens feitas com atletas ou até com profissionais da área que estão sempre instruindo pessoas que têm um determinado problema de saúde. Se você tem você tem que se especializar no seu problema de saúde, porque aí você vai saber se a pessoa que está te atendendo, ela sabe de fato lidar com aquilo. Mas você tem que buscar informação no local correto. Não adianta ficar procurando em qualquer Wikipédia da vida e depois achar que você sabe do que está falando, porque aí você não sabe, né? Coach da Wikipédia do YouTube. Exatamente. E se você não tem um problema de saúde, sei lá, pesquisa, por exemplo, sobre coisas que a gente sabe que são muito comuns hoje em dia, problema de pressão arterial, diabetes, obesidade. Tenta entender um pouquinho como funciona esse tipo de mecanismo. E aí você vai conversar com o cara para você saber se de fato ele sabe lidar com aquilo. Porque o profissional hoje em dia tem muito profissional que é formado, só que ele não buscou a informação, ele estacionou ali onde ele estava, ele se acomodou, vamos dizer assim, né? E assim, a ciência muda o tempo todo, a gente está o tempo todo tendo novas pesquisas, algumas coisas que já não são mais, já mudou completamente a regra. E se você não se mantém atualizado, você vai ficando para trás. Que nem esse ossinho que nós temos na articulação do joelho, a patela. Ainda tem pessoas que chamam de rótula. Ah, é verdade. E rótula, então. E a rótula é um termo que não é usado há mais de 10 anos. Caramba. Para um profissional da área da saúde, esse tipo de coisa faz toda a diferença. Ah, olha só. Né? Se ele tá chamando os membros ali, os músculos do nome certinho, viu? Exatamente. Tira uma dúvida, qual que é o nome daquele ossinho que tem no pé, que quando você bate, você sente dor no corpo inteiro? Ele parece um carocinho de azeitona virado, assim, sabe, do teu pé. Ou parafuso do pé, sei lá. Qual que é o nome daquele parafuso do pé? Parafuso do pé. Em que local do pé? Fiquei confusa agora. Eu também tô confusa. O dedo? Não. O tarso, o metatarso, que é esse osso mais comprido. No calcanhar. Os joanetes lá, como é que chama, que fica pra fora? Não, eu vou pegar uma... Calcanhar de Aquiles? De um pé aqui pra mostrar. Não é no calcanhar, gente. É um negócio que quando você bate dói pra caramba. Todo mundo tem isso. Não é possível que só eu tenha. Pera lá, eu só achei... Joanete? Eu fiz que nem a Tati, agora eu olhei pro meu pé. Eu tô tentando olhar, tipo, o que é? Parafuso no pé, cara? Como assim? O tornozelo? Não é o tornozelo. Quando eu era criança, eu achava que era um parafuso, realmente. Sério? É o que fica Nossa, aqui? Nossa, eu tô super curiosa. Esse aqui? Ô, Preço, olha aqui. Não. Aonde? Não é aí. Aonde que é? Aqui? Você tá com a mão em cima dele. É esse. Mais pra baixo. Esse? Mais pra baixo. É, isso aí do cantinho. Esse aqui? Caramba, ela é flexível. É, isso aí. Ela é flexível mesmo. Mas esse aqui, ó, olha aqui pra mim. Esse aqui é o final do osso da perna. Que junta com o osso do pé. Isso aí? Exatamente. Sério mesmo? É o final do osso da perna. É uma sobra. Porque ele é o término da tíbia. Ele faz, tipo, ele tem umas duas bolinhas, assim. Pra mim era como se fosse um osso que encaixava, assim, tipo um parafuso mesmo, assim. Não.
Ainda bem que eu estudei informática, gente. Ainda bem que eu estudei biológicas. Olha que vocês se prepararam. Não, meu querido, você tá com problema aqui no parafuso do pé? Eu não peguei os gotinhas. Não, ele é ligado ao pé junto com vários ligamentos e alguns músculos e tendões. Falei certo, né? Meu Deus, que loucura. Falou. Agora, eu tenho outra pergunta do mundo bizarro da Priscila. Você já viu o perfil do Jack Black? Já. Você conhece, Kathleen? O Jack Black? Você já viu o que ele posta no Instagram? Sim. Já. O Jack Black, ele é gordinho. Como que ele é tão flexível e ágil daquele jeito? Como explica isso? Nascença. Porque assim, quando o gordinho chega na academia, ele é medido de cima a baixo, de baixo a cima e de leste a oeste, né? Uns mais leste, outros mais oeste, enfim. Como que o Jack Black ele é tão ágil assim? Porque o gordinho, ele tem a fama de não ser nada além de peso, vai. Nem tanto, sabe por quê? Porque assim, o meu primeiro estudo, na época que eu fiz a graduação, eu fiz com praticantes de capoeira, que era a coisa que eu estava mais envolvida na época. E eu não escolhi um perfil físico de pessoas. Eu avaliei todos os capoeiristas que eu tinha disponível. E a minha avaliação era para avaliar potência cardiorrespiratória. E você acreditando ou não, a pessoa que tinha maior potência cardio na roda de capoeira, onde eu fiz a avaliação, era uma pessoa obesa. Caramba! Olha aí. Obesa. Mas por quê? Porque o corpo dela é mais pesado, trabalha mais, é isso? Não, o que acontece? O fato de você estar acima do peso não te impede de desenvolver flexibilidade. Por exemplo, um obeso, por ele ter que suportar mais peso, ele tem mais força. Então, assim, talvez não fique visível, porque querendo ou não, a gente tem a camada de gordura, né, que fica por cima, mas ele tem músculos bem fortalecidos para dar conta justamente do sobrepeso dele. Então, o fato da pessoa estar acima do peso não impede ela de se autodesenvolver. Ele melhora capacidades, ele melhora habilidades. O perder massa de gordura é uma coisa que influencia muito a saúde cardíaca, respiratória, mas não te impede de melhorar em outras características, entendeu? É justamente por isso que ele é uma pessoa flexível, ele é ágil, ele é uma pessoa ativa, você vê que ele é um cara super ativo. Demais. Então, assim... Ele é hiperativo. Ele é super hiperativo. Então, assim, o fato dele ser gordinho não impede ele de ter justamente essa característica. Tem muita gente magra aí, gente, que é super travada, fraca. Então você vê que não dá pra, né, pra usar como regra. Dois fatores, no caso do Jack Black, ou pessoas como ele, uma é nascer assim, né, tipo, tu tem uma propensão a ser mais flexível, e outra é porque a pessoa meio fora da casinha, tipo eu, assim, né, vai fazer, vamos fazer uma estrelinha, vira ali, quebra o braço, não tá nem aí, depois ainda sai rindo, né? Então, tipo assim, eu vejo que o Jack Black é muito parecido comigo. Se eu tivesse tanto dinheiro quanto ele, eu seria assim, certamente. Eu seria bem louco, assim, fazendo umas capirotagens no quintal de casa, assim, eu seria bem, bem fora da casinha. Então, inclusive esse estudo que eu fiz, ele foi o cara que ficou mais tempo na roda de capoeira, jogou com 2, 3 pessoas na sequência. A maioria das pessoas entrava na roda, jogava tipo 30 segundos, 1 minuto, saía. Ele foi o que ficou mais tempo, jogou com mais pessoas e apresentou o melhor resultado no teste que eu tinha feito, que era um teste de corrida. E ele era um cara acima do peso. Ele era a pessoa com o maior sobrepeso que tinha no grupo. E ele teve um resultado sensacional. Não julgue o livro pela capa, viu? Exatamente. Então a dica pro nosso ouvinte do Sem Foco que for gordinho, você chegou numa academia, começaram a te medir de cima a baixo, de leste a oeste, troca de academia, procura alguém bacana, tipo a Kathleen, pra te dar aula, que vai dar tudo certo. Vai ser exatamente. Porque não se deixe ser subestimado, entendeu? Porque você tem potencial, com certeza. Porque, assim, o grande problema das pessoas obesas, assim, e eu falo por experiência própria, porque antes de ter esse projeto que tinha no trabalho, eu fui procurar academia porque eu tava sentindo que eu precisava melhorar meu condicionamento físico de uma
uma forma geral. E eu fui procurar lugares e, assim, a recepção é sempre péssima. É sempre assim, te olham de cima para baixo, de leste a oeste. O preconceito, assim, você veio fazer inscrição... É assim, você vem fazer inscrição para quem? Pro seu filho, pra sua filha, pro seu irmão, nunca é para você. Aí quando você fala para você... Aí eu cheguei a ouvir de uma menina assim, mas a gente não tem equipamento que suporte seu peso. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, quantos quilos você pesa? Meu Deus. Aí ela falou, ela falou assim, 160. Aí eu falei pra ela, errou, eu tô pesando 101. Meu Deus! Né? Pode, tipo assim, pode deixar, eu vou pra outro lugar. Aí coincidiu de ter o projeto no trabalho, quando falaram que ia ter pro pessoal da operação, né? Aí eu já falei pra minha chefe, será que vai ter pro administrativo também? Ela falou assim, não sei, se tiver, você quer? Porque geralmente é difícil fazer o administrativo, fazer qualquer coisa. Aí eu falei, não, quero sim. Aí teve eu. Tanto que era só eu, mas que ia mesmo, que era eu e mais 4 só. Eu acho genial esse tipo de empresa que tem ginástica laboral, assim, algum tipo de incentivo, sabe? Sim, foi um projeto, e assim, de todos os projetos que eu vi, esse foi um dos que foi mais bem elaborado, porque eu não tinha só 10 minutos, 1 vez, 2 vezes na semana com eles. Eu tinha a oportunidade de ter um atendimento individual com cada pessoa que eu atendia. Eles tinham 40 minutos de sessão comigo, 2 vezes na semana. Ele tinha o dia e o horário dele ser atendido. Que bacana. Então isso fazia toda a diferença, porque a gente consegue fazer um trabalho mais elaborado com aquela pessoa, né? Porque a laboral mesmo acaba sendo muito rápida, né? É verdade. É só pra te fazer tirar aquela dorzinha, aquele cansaço e voltar pra cadeira. É uma coisa muito rápida. E fora também o suporte dos outros profissionais, porque tinha enfermeiro, tinha ortopedista, tinha o fisioterapeuta também para outros casos. Olha que bacana. E era uma equipe bem integrada também, assim. Isso tipo mais um investimento para a empresa do que um gasto, né? Porque tecnicamente tu vai precisar daquela pessoa, né, trabalhando ali por um X anos, e se tu não cuidar dela, ela pode muito bem adoecer e vai ser um gasto pior para ti no futuro, né? Isso. E numericamente falando, que informações que eu tive acesso, assim, informações bem privilegiadas que eu obtive na hora do almoço, conversando com as pessoas certas, porque as pessoas são flores, elas se abrem, né? O número de afastamentos reduziu bastante, reduziu afastamento, absenteísmo, que é quando o cara falta ao trabalho por algum motivo, consultas médicas, que a pessoa vai na consulta e não volta mais. Então, que legal. Tipo assim, a fisioterapia, quem precisava fazer fisioterapia fazia lá, então reservava, sei lá, uns 40 minutos no período do trabalho, ia pra lá, fazia a fisioterapia e voltava pro trabalho, não ia embora, não tinha que perder meio período, geralmente. Nossa, isso é muito bom. Eu precisei fazer uma fisioterapia pro pé antes do projeto, e eu tinha que sair de lá 2h30 da tarde para estar na fisioterapia às 3h30, e das 3h30 até as 4h30, mais ou menos, fazendo a fisioterapia, e aí depois eu ia embora para casa. Aí a empresa me perdeu das 2 até as 5 da tarde, sabe? Meio período inteiro. É um prejuízo danado. Sendo que se eu tivesse lá no prédio, eu ia, fazia tudo, porque tudo que eu fiz de fisioterapia tinha lá na sala. Tinha o choque, o ultrassom, os exercícios, estavam tudo lá. Só que na época não tinha. Então, mas faz toda a diferença. Se todas as empresas pensassem em fazer um investimento como esse, eles teriam, assim, um aumento de produção fora do sério. Fora que, assim, pro funcionário é ótimo, porque quando ele entra lá dentro, a gente tenta proporcionar o ambiente mais agradável possível. Então, tinha um jornal passando, aí ele dava uma distraída, tinha música tocando, às vezes a gente, o que você gosta de ouvir? Aí ela colocava a música que aquela pessoa gostava de escutar, então fazia de tudo pro ambiente ser mais agradável possível. Então era como se ele não estivesse mais no local de trabalho, era como se ele estivesse em outro ambiente. Isso é genial. Funcionava. Pra mim funcionava, não sei pros outros, mas pra mim funcionava. E eu falando da minha experiência, porque, tipo, quando tu tem algum tipo de exercício na tua vida, alguma coisa que tu faz de exercício, ele ajuda a tua concentração durante os períodos que tu precisa de concentração para fazer, por exemplo, trabalho, estudar, etc. Então, são coisas que o teu cérebro, né, químicas que o teu cérebro libera para te ajudar a te concentrar, porque quando tu não tá fazendo, o teu cérebro acaba entrando em modo de economia de energia, né? Então, ele não trabalha direito, ele vai trabalhando
trabalhando sempre naquele, tipo assim, tô acabando bateria. Que é o que acontece comigo, por exemplo. Então, eu vejo que quando eu tenho exercício, quando estou fazendo exercício em algum período da minha vida, e quando eu paro, é uma diferença muito grande na minha concentração durante o trabalho ou durante estudo, assim. Que eu consigo manter o foco muito mais quando eu tô fazendo exercício, né? Quando eu tenho um exercício na vida, do que quando eu não tenho. Quando eu não tenho, eu tô, tipo, extremamente dispersa, eu me distraio, tudo, tipo, dói, aí, é uma dor aqui, é uma dor ali, aí não sei o quê. Fora que, assim, a qualidade do sono também melhora muito, né? Isso. E tem muita gente passando por insônia nesse momento de quarentena, né? Isso daí é uma coisa que eu tenho escutado muito. E o fato de você gastar essa energia, né? Essa tensão toda, ajuda demais, faz toda a diferença. Eu sei que tem, por exemplo, quando tu faz exercício, tem, tipo, uns negócios que os músculos liberam que são tóxicos, tecnicamente, e aí tu tem que fazer exercício pra liberar esses negócios pra não ficar no teu sistema, né? Então, e esses negócios, eles te fazem te ter insônia, né? Eu sei que é algo desse tipo, eu sei os nomes, mas é algo desse sentido. Sim, a maioria das pessoas agora, esse período de quarentena, o pessoal tá com o nível de cortisol lá nas alturas, né? E o cortisol, ele não é um vilão, assim, tanto igual o pessoal pensa. O pessoal imagina, né, que ele é o vilão do estresse. Mas, na verdade, a gente necessita do cortisol porque é ele que te acorda de manhã, né, ele que te desperta. Numa situação de perigo, é ele que te prepara para lidar com aquilo. Então, ele também é importante. Só que essa situação que nós estamos vivendo, ele é produzido de maneira exacerbada, né? Então, a pessoa fica uma pilha de nervos e aí a gente precisa usar ele de alguma maneira. E aí a atividade física é um dos melhores meios de você controlar os níveis de cortisol. Né? Exatamente. Aí você vai produzir serotonina, todos aqueles hormônios do bem, né? Que a gente fala que é da alegria, da felicidade, da paz, da tranquilidade. Tudo isso é produzido e o nível de cortisol começa a cair. E os outros a aumentar. E aí você começa a sentir bem-estar, você se sente mais tranquilo, sua mente fica mais limpa, você consegue se concentrar melhor, que nem você comentou. Então, tudo isso aí acaba... Eu acredito assim, não existe razão melhor para uma pessoa parar e pensar, putz, por que eu não fiz exercício ainda? Porque quem não faz tá perdendo muita coisa, viu? Tá perdendo muita coisa. E fica meu apelo aí para as grandes corporações de plano de saúde, por que não tem academia e personal trainer nos planos de saúde? Por quê? Eu fico muito puta porque eu tenho que pagar a academia, o plano de saúde, a consulta, mais não sei mais o quê, e, tipo, pagar 50 coisas a mais porque não tem no plano de saúde. Exatamente, que nenhuma coisa que eu acho interessante. Uma boa. Tem algumas empresas aí, por exemplo, de home care, que pegam muito fisioterapeuta. Agora, eu vou dar um recado para eles também. Olha só, o paciente, quando ele sai da fisioterapia, ele venceu a dor, ele se recuperou da lesão, mas ele ainda não está da maneira como ele deveria para voltar a lidar 100% com a vida diária dele lá fora. Fortalecido, né? Exatamente. Então, assim, por que você também não põe um profissional de educação física para trabalhar como home care? Terminou o tratamento de fisioterapia? Coloca alguém para trabalhar com aquele cara, para deixar ele condicionado e bem preparado, para que ele não volte a sofrer com aquela mesma lesão novamente. Fortalecer o músculo para tu não lesionar ele. O pessoal que tem Covid e consegue se recuperar tá usando bastante serviço de fisioterapia, não tá? Sim. Tá tendo bastante procura, né, nessa área, não tá? Tem, bastante. Então aí eu volto pra questão da Tati, né? Por que os convênios, né, já não tem o fisioterapeuta, né, em conjunto? O fisioterapeuta, a educação física. O fisioterapeuta, a educação física, o educador físico. Porque são poucos que tem fisioterapia. Tipo, não é todos os planos que tem fisioterapia, sabe? O meu convênio, por exemplo, antes da pandemia, eu não uso o convênio da empresa, eu uso um particular mesmo. Ele tinha algumas workshops, sabe? Tipo, de vida saudável, que era basicamente você ia lá, eles te ensinavam alguma coisa, mas não era uma coisa frequente. Como, por exemplo, preciso marcar uma consulta no cardiologista. Eu acho também que deveria ter. E outra coisa também, por exemplo, startup, que põe lá, temos mesa de cerveja. Teve cervejada toda sexta-feira, temos pizza. Isso, temos mesa de bilhar. Não, mano, põe uma educação física, cara, ia chover de gente. Nossa, ia ser demais. muito mais útil.
Tipo, se tivesse só uma esteira, seria ótimo. Não, já ajudava. Porque, assim, às vezes eu vejo que a empresa, ela só quer te quebrar, sabe? Tipo, ela quer te quebrar. Total. Porque tem muita mão de obra barata, então ela quer te usar ao máximo, quebrar você quando você estiver inválido. Ela te joga fora e chama outro pra quebrar de novo. E o pior, muitas vezes ela tá contribuindo pra isso, né? Porque, que nem, por exemplo, você pega um funcionário que só trabalha sentado, ele fica horas sentado. E aí, todo final de semana, você vai lá e ainda fornece cerveja, pizza, salgadinhos. Cara, daqui 5 anos, como é que esse cara vai estar? Fala pra mim. Né? Então, olha só o que a própria... tipo 2. O infarto fulminante. Então, a gente tem que pensar que tem que ter uma certa lógica, né? Até porque contratar e mandar embora também é caro, né? Porque o funcionário, ele custa caro para uma empresa também. Então, você tem que zelar pelo seu agora funcionário, tem o MEI, né? foda-se. Agora tem o MEI, foda-se. É que assim, eu trabalhei muito em agência de publicidade e era assim lá, assim, tipo, as pessoas... Tem sempre alguém que aceita trabalhar um trabalho mais degradante que tu já tá fazendo e por menos, assim. Então, é algo assim surreal, sério, surreal. Tipo, a alta de rotatividade nas empresas, principalmente nessas de publicidade e propaganda, são surreais. Assim. E aí eles ainda falam que é um plus tu ter sinuca e pizza e não sei o que ninguém nunca usa. Porque não dá tempo. Porque não dá tempo. Porque não dá tempo. Tem essa também. Tá lá. É igual lá na empresa também. Tem a sinuca lá. As poucas vezes que eu joguei, 10 minutos, e aí veio alguém e falou assim, deixa eu jogar aí, sabe? Tipo, e a pessoa era 2 vezes maior que eu. Eu vou falar, não dá, né? Então tá aí, joga aí. Sendo que eu pagava igual o troço lá da associação. Eu pagava também do mesmo jeito que o cara, mas não podia usar isso. Né? Paciência. Aí a gente para de pagar a associação, depois a associação vem chorar. Mas assim, de verdade, as pessoas elas precisam parar para pensar um pouco em si, na saúde delas, o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, porque assim, a empresa ela vai te descartar, ponto. Pode não ser hoje, você pode ser o melhor funcionário do mundo hoje. Você teve uma dorzinha, amanhã ela vai te descartar. Ela não vai querer saber de você. Então, cuida de você enquanto é tempo. Procura comer melhor. Cuidar, dizer não é difícil. Eu mesma custei a dizer muito não lá no trabalho, mas assim, a primeira vez que eu disse, eu assustei. Assustei meia dúzia. Mas aí depois eu vi, caramba, eles não podem fazer nada. Eu disse não, eles não podem fazer nada. É isso, gente. Aprendam a dizer não. É libertador. Experiência própria. E tenta também não se iludir com papos de pessoas que ganhem músculos em 24 horas. Exatamente. 30 dias, né? Tipo, perca 20 quilos em 30 dias. Não, gente. Exatamente. Não dá. Tome o suco detox. Você vai ver o que tem no suco. Abacaxi, capim cidreira, hortelã. Beleza. Lá no Instagram, já faz um tempo, mas lá no Instagram eu tinha feito uma postagem, tinha um fígado de um lado e um suco detox do outro. Aí tá bem assim, escrito assim no post. Esse é o suco detox. Ele serve para gastar o dinheiro da sua carteira. Esse é o seu fígado. Ele serve para eliminar justamente, né, todas as impurezas do seu corpo. Inclusive o suco detox. Virou uma febre suco detox. E aí você tem suco detox com as coisas mais variadas. Capim, com agrião, com couve, gengibre, folha de couve, canela. Canela, as coisas mais mirabolantes possíveis. Assim. Nossa, tem. Sabe? Tudo bem, gente. O suco natural é super saudável, mas, pô, me ajuda aí, né? E o tal do chá pra perder. Nossa, nem fala. Tipo, eu tô muito inchada, vou tomar uns chá pra perder líquido. Aí tu fica assim, caralho. Desinchar. Não, né? Desinchar, é o tal do nome, desinchar. Tipo, não, assim, tem umas coisas que o teu corpo já faz automático. Pra que tu vai botar outra carga de energia pra ele fazer o triplo de coisa? Fora que beber uma água já é detox pra caramba, muitas vezes, né? Você já vai eliminar muita coisa. Muitos problemas de saúde, às vezes coisas simples que a gente enfrenta no dia a dia,
é devido a pouca ingestão de água. Uma dor de cabeça, às vezes é pouca água. Às vezes sensação de fome, sede, na verdade, que a gente confunde. Então, muita coisa pode ser resolvida bebendo água. Porque, na real mesmo, eu conheço pouquíssimas pessoas que bebem a quantidade de água que deveria tomar. A maioria não toma, né? Então, a gente já tem essa questão aí. E outra, eu gostaria que as pessoas parassem e raciocinassem um pouco mais. Por exemplo, que nem tem a galera aí que usa esses gels que esquentam. Aí tem a galera que toma o shake. Né? A cinta, daí foi o gel, a cinta, aí não sei mais o quê. Gente, ó, eu tive um caso de uma aluna que ela usava esse gel aí que esquenta, e ela põe o papel alumínio em volta do corpo, colocou essa cinta modeladora e ela foi treinar. Meu Deus, ela tava fritando um passarinho, frango a passarinho. Ela teve queimadura. Ela virou de uma verdade. pessoa pururuca, é isso? Ela tava querendo virar uma pururuca. Fora que assim, não se treina usando cinta, espartilho, tensor, não se usa nada disso para treinar, porque você tá dificultando a passagem do sangue que você precisa naquele momento, porque o músculo tá trabalhando, a demanda de sangue aumenta. Então você não pode impedir o sangue de fluir no seu corpo. Nada não que se treina usando. Gente. Nada que aperte. Exatamente. Calça então, que aperta. Assim, eu comprei um shake para mim tomar. Aí eu tomo café da manhã, não almoço, tomo shake. Aí de tarde eu como umas bolachinhas, de noite eu não janto, tomo shake. Aí você emagreceu porque você tomou o shake. Não, você emagreceu porque você não tá comendo. A lógica é simples. É matemática, não tem segredo. Tanto é que esse tal de shake tem as letrinhas miúdas lá, assim, ó, suplemento alimentar. Ele é para adicionar a sua alimentação. Ele não é para trocar a sua alimentação. Tem muita coisa. Bem sincera. Eu não me conformo uma pessoa que troca um bifão com salada e uma batata. Pode ser uma batata cozida, tá? Não precisa ser a batata frita. Mas assim, troca isso por shake, pó com água, gente. É muito você querer viver no mundo da Matrix comendo aquele mingau nojento. Para. Não dá, sabe? Tipo, não, gente. Vou comer salada, vou comer fruta. Eu tô comendo mais fruta agora aqui em casa. Eu também. Ótimo. Fui fazer os exames lá que a gente faz sempre todo ano, né? E eu tava com os negócios alterados lá. Eu falei, opa! E eu tinha, de menos de um ano, acho que foi em 10 meses, eu engordei 10 quilos. Tipo, antes da pandemia, juntou a pandemia e só degringolou o negócio, né? Então... Você quase virou um panda. Não, já tô, né? Ó os olheiras, ó. E aí eu falei, não, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa. Daí primeiro, como eu não tinha ido pra academia nem nada por causa, né, pandemia, a gente pensava que algum dia ia sair, né? Eu diminuí... Eu achava que ia ser um mês de pandemia. A gente achava, né, que ia ser tipo um mês, eu 2. Eu pensei que ia ser um mês de pandemia, 2 no máximo. Então, né, estamos aí, 30º ano de pandemia. Brincadeira, gente. Eu comecei a mudar a minha alimentação, né? Então, assim, eu tirei os açúcares, o meu marido me incentivou muito, porque ele gosta desse negócio de ser saudável e tal. Então, ele me incentivou muito, eu tirei os açúcares e comecei a tomar adoçante. Aí, agora que eu como alguma coisa doce, eu fico tipo, nossa, que estreca muito doce! Aí eu fico assim, tipo, assim mesmo. Dói o dente, sabe? Aí eu nunca... Bem-vindo ao meu universo. Eu nunca tomei muito refrigerante. Agora que tá um calor do inferno, eu tô fazendo aqueles chá gelados lá, sabe? Que eu gosto muito de chá. Então eu tô fazendo chá gelado. Faço o chá ali de noite, taco dentro da jarra, boto na geladeira, no outro dia eu tomo ele o dia inteiro de chá. E água, que eu tomo bastante água também. Então, assim, eu fui mudando coisas poucas que pra mim não é tanto esforço, assim, pra mudar. E tirando coisas, assim, que não eram tanto esforço pra tirar. Por exemplo, queijo, a gente não come queijo aqui em casa. Então, eu sou intolerante à lactose. Então, eu tenho várias coisas, assim, que eu fui mudando da minha alimentação pra conseguir melhorar. E nisso já foram mais ou menos 4 quilos em 6 meses. E eu fiquei tipo, yay! já é uma coisa, entendeu? Agora eu voltei pra academia, então tô tentando fazer uma adaptação melhor e tal. Alimentação e exercício. E eu tô sempre me mexendo. Então, assim, gente, pensa em vocês. Vocês têm que envelhecer
envelhecer graciosamente. Exatamente. Envelhecer bem. Vocês não podem envelhecer ser uns velho duro, torto, que fica reclamando que a gente não consegue abrir a porta porque você não consegue botar a chave na fechadura, porque a tua corcunda tá lá no chão. Não dá pra ser assim. Exato. A pandemia veio na metade das minhas férias, praticamente, né? Lembra que eu te falei, quando eu saía em férias eu emagrecia, porque eu não lembrava de comer. Essa é a minha sorte, porque eu tô em casa, não sei se dá pra ver, eu tô mais magra, eu tava vendo fotos assim, eu era mais bochichuda, agora tá parecendo mais o formato do osso aqui. Eu não perdi tanto peso assim, mas eu não aumentei de peso. Tô conseguindo manter, coisa, assim, eu tô conseguindo manter alguma coisa, assim, eu não engordei, assim, a minha sorte. E tô comendo melhor, né? Então, tô estressando menos e tal. Agora que eu vou descobrir mesmo como é que eu tô, que eu fiz os exames lá, que a médica pediu legal. pra ver como é que tá e tal. Os grandes vilões, vamos fazer um embate dos grandes vilões pra academia, pra exercício físico. É o açúcar. O primeiro é o açúcar, eu tenho certeza. O açúcar branco, vamos dizer assim, né? Os das frutas pode, né? Das frutas pode. O que acontece? O açúcar branco, ele é muito processado, né? Então, ele acaba sendo um grande vilão. Então, por exemplo, se você troca o açúcar... se você comprar um açúcar mascavo, ou, por exemplo, um demerara, que é um pouco mais em conta, você já vai sentir diferença. Você vai achar que ele não vai adoçar direito, porque ele não é tão doce quanto o açúcar branco. Mas é justamente por causa do processo que o açúcar branco passa para ficar daquela maneira, né? Então, o problema maior, eu acredito que seja o açúcar, de fato, porque é o que as pessoas mais consomem. O açúcar branco, muito refrigerante. Tem um vídeo muito legal, se vocês procurarem aí, pode jogar lá no YouTube, tem vários vídeos, mas tem um videozinho legal que é animação. Ele fala do efeito do refrigerante. Joga lá, efeito do refrigerante no YouTube, e ele mostra exatamente quais são os efeitos do refrigerante quando você toma o conteúdo, por exemplo, de uma lata. 350 ml, você demora 3 dias para eliminar aquele conteúdo de refrigerante do seu corpo. Nossa! Em questão de poucos segundos, você já tem vamos dizer assim, o resultado, o efeito é muito rápido. É coisa de poucos segundos, a glicose já cai na corrente sanguínea, você já tem dilatação das pupilas, a insulina vai lá nas alturas. É uma coisa de louco, gente. É muito, muito açúcar. Caramba, uma droga. É o crack. Eu vou assistir isso porque meus pecados aí de pandemia foi ter voltado a tomar refrigerante. Mas assim, eu compro, aí eu tomo a garrafa com a minha mãe, né? Assim, tipo, é um copo por refeição. Depois, às vezes eu faço 3 garrafas, aí para um tempo, aí de repente volta, tá difícil largar. Assim. Eu tô agora na semana que eu tô evitando. Eu tô na semana que eu tô evitando. Mas, assim, ele engana, mas eu pego a Coca Zero, sabe? Tipo... Olha, eu acho que a Coca Zero é pior. Eu tento me iludir. Não, eu tento me iludir. Assim, pode mudar um pouco no sabor, mas querendo ou não, a química do produto, a quantidade de açúcar acaba sendo a mesma. O que acontece? Muitas pessoas caem justamente nesse truque do refrigerante. Tô com sede, aí tem aquele gásinho, aí tem o gás do refrigerante, aí você bebe o refrigerante e aquele gás te dá aquele efeito errôneo de nossa, que refrescante, matei minha sede. Só que a quantidade de açúcar é tão alta que em poucos minutos você tá com sede de novo. E essa sede é justamente por causa da quantidade de açúcar no sangue que tá muito alta. Tanto que o diabético, ele tem sede o tempo todo. Ele tem muita sede. Pois é. Então, assim, o refrigerante, ele te engana, porque aí você vai querer matar a sua sede fazendo o quê? Bebendo mais refrigerante. Apaga o fogo com mais fogo. É muito difícil uma pessoa tomar um copo de refrigerante e parar ali. É muito difícil. Então, assim, a galera tem que ficar bem... A galera tem que ficar ligeira aí, gente. Refrigerante é um vilão, de verdade. Essa parte eu consigo. E o gás, ele tem alguma má indicação? Assim, por exemplo, água com gás. Não é exatamente o gás. É a quantidade de produtos que é utilizado no refrigerante para que ele chegue naquele ponto, né? Se você for ler lá a composição do refrigerante, tem tantos antes no final, emulsificante, acidulante, aquela coisa toda. Todos aqueles produtos ali fazem muito mal à
saúde e são cancerígenos, ou seja, não deveriam ser consumidos em hipótese alguma. E aí a gente acaba indo pelo sabor, né? Então, mas é tão gostoso, então vou tomar mais um pouquinho. Olha, aquele H2O lá, aquelas aguinhas com sabor, aquelas aguinhas com sabor, elas são menos que o refri. Tu pode tentar começar daí. Pra quem consegue já sair do refrigerante, é a melhor coisa que você faz. Quem não consegue, tenta optar por uma coisa bem mais sutil, né? O H2O ele é bem mais sutil se for comparar ele com refrigerante, né? Mas vai mudando da maneira que você pode. Uma hora você vai se livrar daquilo e você vai perceber uma grande diferença, porque o nosso corpo, depois que se livra mesmo daquilo, muda muita coisa. Pra deixar de comer açúcar, você só consegue parar mesmo depois de 3 semanas. Porque o teu corpo, ele fica pedindo. Então, se você parar de uma vez, você não consegue. O açúcar, você tem que ir fazendo redução. Tipo, por exemplo, se você toma 4 colheres de açúcar no café, vamos supor, 4 colheres de açúcar. Aí você começa a reduzir. Num dia você põe 3, daqui 2 ou 3 dias você põe 2 colheres, depois daqui 2 ou 3 dias você põe 1,5 colher, quase 2, para você ir reduzindo pro seu corpo acostumar, porque se for de uma vez, o açúcar não dá. E para mim, eu sinto que o refrigerante também é a mesma coisa, só que eu tô sofrendo de um fator chamado estresse de pandemia. E esse governo maldito. E para eu não beber, porque eu tenho cerveja aqui em casa, eu tenho bebida, aí eu me afogo em Coca-Cola. Tudo pra não virar um alcoólatra, olha só. Então, né? Mas eu vou ser bem sincera. Eu tô tentando parar, tanto que eu comprei suco de uva essa semana, né? Aquele suco integralzão mesmo. E aí eu tomo misturado com água porque o negócio é forte, sabe? Fazer tipo um refresquinho de uva e tomar. Tudo pra evitar o refrigerante, pra ver se eu consigo parar de novo. Eu já fiquei 2 anos sem tomar refrigerante. É muito. Primeiro que é difícil, porque parece que todo mundo resolve te oferecer refrigerante. Aí nesse ponto eu penso que o alcoólatra sofre pra caramba também, porque todo mundo te oferece. Parece que a pessoa descobriu que você não pode, ela te oferecer. Você tá abstênio, né? Daí tu vem lá, toma aqui. Toma aqui. É bem isso. É bem pra te tentar mesmo, né? O açúcar é a mesma coisa. Foi eu falar lá no serviço que eu não falei que eu tava diabética ainda, porque eu não sabia, não tinha certeza. A minha médica pediu pra eu fazer um jejum de 1 mês de açúcar. Eu falei, não posso comer açúcar. Ai, que horror. Mano, o que rolou de bombom, chocolate, doce, eu entuchando tudo na gaveta, já que eu falava, não, ninguém, tipo, o pessoal literalmente tava nem aí, jogava na minha mesa de qualquer jeito, eu catava e jogava na gaveta. Sem brincadeira, no final de 30 dias, eu abria minha gaveta, parecia uma bomboniere, assim, cheia de chocolate. Abri uma fábrica de caixinha de chocolate. Não, alguém passou e perguntou, nossa, de quem você ganhou todos esses chocolates? Eu falei assim, de vocês. Como assim, de você? Eu falei, você não comeu, não. Eu guardei tudo. E é uma quantidade assustadora, gente. Assustador. Então a gente tem que se controlar. Não tem jeito, não tem jeito. Não, chocolate também, você optar por chocolate amargo também ajuda bastante, porque a maior parte desses chocolates, chocolate ao leite, chocolate não sei lá das quantas, na verdade a quantidade de cacau que existe ali é mínima, né? Tem tipo uma 2%. Quantidade absurda, tipo a quantidade absurda de açúcar refinado e outros produtos que os caras misturam, mas a quantidade gordura de cacau hidrogenada. Exatamente. É algo que eu uso pra, tipo, diminuir. Por exemplo, eu gosto muito de doce. É algo que eu uso pra diminuir comer chocolate, tipo, 70% cacau acima, assim, sabe? Porque daí eu tenho gosto. Melhor coisa. Eu tenho gosto do chocolate, que é algo que eu gosto, mas eu não tô me fazendo tão mal assim que nem comer um chocolate branco, que é tipo banha e açúcar, sabe? Chocolate branco na verdade nem existe, né, gente? É um doce. Chocolate branco é um doce. Banha e açúcar, tá falando? Eu compro um chocolate que chama Trento, que ele é o Dark Trento, porque ele é um que eu sinto que ainda tem gosto de chocolate, eu sinto que ele não é doce e ele não é engordurado. Então, e ele tem tipo um biscoito waffle no meio também, então ele não é todo chocolate, assim, e ele é legal de comer assim, porque tem o biscoito, você se sente saciado,
ele é pequeno, não é muito grande, aí fechou. Mas agora, aqueles talentos, soufflé, eu não consigo mais comer aquilo. Experimento, nossa, tá muito doce isso aqui, não dá. Não vai. Porque quando você zera o açúcar, o seu consumo de açúcar, o teu paladar, ele volta. Então, tudo que você vai provar, você sente o açúcar daquela coisa. E aí você começa a consumir coisas com cada vez menos açúcar, até o ponto de ter coisa que você vai escolher que, por que põe açúcar nesse, sei lá, nesse suco? Não precisa. E aí você toma de boa. E as pessoas ficam, credo. Tipo assim, tu não precisa viver uma vida de monge tibetano, assim, né? Mas, tipo, reduzir as coisas, vai devagarinho, sabe? Faz no tempo de vocês, assim. Ainda mais a pandemia, eu sei que as pessoas ficam estressadas, mas não precisa detonar aquela caixa de leite condensado lá. Não precisa detonar aquela caixa de bombom. Não precisa detonar aquele pacotinho de salgadinho lá, né? Então, não. Faz uns polichinelo aí. Vai pro Twitter e fala besteira. Vai pro Twitter e fala besteira. Vai brincar com seu cachorro no parque. Vai gastar essa energia aí que... De máscara. De máscara e álcool gel e máscara no cachorro também. Mas, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. A gente tá com 2 horas de episódio. Vamos fechar. Depois a Kathleen, a gente pode chamar a Kathleen pra vir de novo, certo? Você gostou de participar, Kathleen? Gostei pra caramba. Então, aí você volta mais vezes pra gente conversar, porque a ideia era da volta do Sem Foco era fazer episódios curtos. Acho que já é a 3ª vez que eu falo isso numa gravação. A gente tá com 2 Gustavos de duração esse episódio. A gente vai dividir esse episódio aqui em 3 partes. Não vamos, não. Vai tudo de uma vez. Vocês que deem pausa. Eu tô zoando. Vai tudo de uma vez. Agora vocês que deem pausa, porque a conversa ficou boa. Não tem o que tirar, não tem o que cortar. Foi uma conversa fluida. Só pra gente fechar. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar, Tati? Que a Tati veio preparadíssima pra perguntar. Eu adoro perguntas idiotas. Eu adoro perguntas idiotas. Desculpa aí pelas perguntas idiotas. Nenhuma pergunta idiota. Não, nenhuma pergunta idiota. Idiota é não fazer pergunta. Né? Não, vamos fechar, porque todas as minhas perguntas são muito melhores e teriam que ter muito tempo para ser explicadas. Ô, louco. Nossa, desculpa aí. Eu vou fazer um Sem Foco só com a Tati. Fazendo entrevista. Eu adoro perguntar coisas para as pessoas. Deixa eu te perguntar assim, qual que é a tua maior dificuldade agora na tua profissão, assim, que você vê? São os charlatães? São o pessoal praticando charlatanismo na tua área? Ou o pessoal que finge que é educador físico e no final dos contos é um arrombado que não sabe o que tá fazendo e só tá lascando a vida das pessoas? É a pandemia, é o governo, é tudo junto? Diz aí. Eu acho que o governo influencia todo mundo, né? Não tem escapatória. Mas tanto o charlatanismo como o pessoal que nem deveria, né, estar ali no meio, mas está. Acho que esses 2 são os piores problemas que eu tenho atualmente. Porque, assim, trabalho tá difícil para todo mundo, mas tem oportunidades. Só que tem essas pessoas que, digamos assim, não deveriam estar lá. Estão ocupando o espaço de pessoas que realmente gostam do que fazem, se dedicam a isso, né, fazem com seriedade. Só que elas não têm essa oportunidade. Acabam perdendo a oportunidade para essas pessoas que estão aí fazendo merda, quebrando muita gente por aí. Porque já aconteceu de eu pegar inúmeros alunos que tiveram experiências horríveis aí fora, com pessoas que falavam que eram profissional e não eram. E aí eu tive um trabalho árduo para fazer, para conseguir ajudar aquela pessoa a ter saúde, né, novamente. Isso daí, pra mim, é o pior. Nesse momento, é o pior. Eu vejo assim, o obscurantismo como uma praga que está em todas as áreas possíveis e imagináveis. Até na informática, não sei se vocês estão sabendo. Você chegou a ver o cara do JavaScript quântico? Acho que era uma coisa assim. Meu Deus, cara. Eu vi isso, eu não acreditei. Eu falei, não, gente, para. Por que vocês estão replicando isso? Por que isso chegou na minha timeline? Não, é um cara maluco. Basicamente, você não tem que estudar nada, você sonha com o negócio e o negócio vai pra tua cabeça. Você é uma conversa maluca. Assim, era tipo aquelas fitas de francês que tu colocava pra ouvir quando tu ia dormir, né? Não serve pra nada aquilo. Omelette du fromage. Oui. Ai. Bom,
Mas considerações finais, Tati? Façam exercício, cuidem de vocês e capitalismo só quer o seu sangue. Usem máscara, usem máscara. Considerações finais, Cat. Bom, eu acho que eu tenho quase a mesma coisa a dizer que a Tati, né? Mantenham-se em movimento. Já foi provado que quem é ativo, quem pratica atividade física, é mais resistente ao Covid. Então, já saiu até em reportagem isso. Então, galera, vamos se movimentar, saia do sofá. Se você tem quintal, aproveita, esse é o momento. Se você não tem problema. Puxa o tapetinho no meio da sala e arruma um cantinho. Dá para fazer muita coisa, mesmo que o espaço seja pequeno. Saúde é poupança. Quanto mais cedo você começar a se cuidar, mais tempo você vai viver e com qualidade. E eu estaria aqui disponível. Se a galera quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, tamo aí. Quiser fazer aula, me chama, a gente vai conversar. Faz o jabá de novo, já faz 2 horas. Faz o jabá de novo. Dormiu, acordou agora, acabou o programa, tem que ouvir de novo, pode fazer o jabá. Se alguém quiser treinar, me chama lá no Instagram. Chama no Instagram. @personal_KO, chama lá. No Twitter, vai estar lá, @Queen_KO. E quem quiser só saber quem é essa pessoa aqui, que apesar de profissional, também é uma pessoa que gosta muito de dar risada. Agora eu tô me aventurando como streamer na Twitch. Olha! Momentos vagos, eu tô lá jogando, dando risada, jogando conversa fora com a galera. Então, como pessoa, gente, se vocês quiserem me conhecer, eu estarei aqui também. Foi um prazer, menina. Aí eu vou deixar tudo linkadinho pra vocês. Assistam lá. Ela tava jogando Dandara outro dia, eu fiquei zonza só de ver, assim, eu falei, nossa, esse jogo não é pra mim. O astigmatismo, eu saí com o olho rodando, assim, igual dos japonês, cara. Bom, minhas considerações finais, quero agradecer a presença da Cat, quero convidá-la pra outras oportunidades também, pra gente bater papo. Opa! Eu quero ver se eu trago o David também, porque a gente gravou um episódio no passado com o David sobre educação física e foi muito divertido também. Ele tava aprendendo, começando a educação física, né, indo pra academia e tal. E eu acho que a conversa vai ser muito bacana, assim, nós 4, né? Aí fica aí pro futuro. Mas a gente vai convidar outras vezes também, pode deixar, tá bom? Obrigada aí, o ouvinte do Sem Foco, nessas 2 horas, talvez 1h30, não sei, eu acho que não, mas a gente vai ser 2 horas mesmo de programa. Tchau, gente! Por estarem conosco, nos ouvindo. Se cuidem, usem máscara, mantenham isolamento, não acredita nesse presidente que ele é um idiota, não acredita nesse ministro da saúde, que ele é um outro idiota. E é isso. Cris Guerreiros, liga e dando stop. Tchau! Oi, você ainda tá aqui? Então, deixa eu te pedir uma coisa. Considera apoiar o Sem Foco lá no apoia.se/semfoco e dá uma forcinha pra gente. Tá, as coisas estão difíceis. Nem todo mundo tá com grana. Então, faz assim. Dá um RT pra gente. Manda um comentário. Diz o que você achou do programa. Ajuda também. Tá legal? Um abraço e muito obrigado por você estar aqui ouvindo Sem Foco. É muito importante pra gente. De verdade, de coração. Fica bem? Se cuida. A gente vai passar junto dessa, tá bom? Um abraço da Pris Guerreiro e falou!